15 de abril de 2024. Alô, comunidade do ICL Notícias. Falamos ao vivo dos nossos estúdios, da nossa redação em São Paulo. Estamos aqui preparando, acabando de preparar os vídeos, as imagens, as informações e as manchetes que daqui a pouco você vai assistir no ICL Notícias. Boa noite para você que mora nesse país em que a juíza do copia e cola agora é também a juíza do cashback. A juíza Hart foi afastada das funções pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Quem é a juíza Hart? É aquela que condenou o Lula na segunda condenação, aquela do sítio. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre ela. Por que ela é agora a juíza do cashback? O Conselho Nacional de Justiça encontrou indícios complicados, para dizer o mínimo, em relação a essa juíza que é parceiraça do Sérgio Moro. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também da guerra, dos desdobramentos do ataque no fim de semana. O Irã atacou o território de Israel, fazendo uma resposta, ao bombardeio de Israel no consulado iraniano na Síria. Vamos falar sobre o quadro político, se Israel agora pode atacar de volta. Tudo isso estará daqui a pouco ao vivo no ICL Notícias, segunda edição. A nossa equipe aqui já se preparando, separando as imagens. Olha a Gabriela Hart, ela é um dos destaques da edição de hoje, de fato. E vamos agora a outros destaques desta segunda-feira, na voz do locutor Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Demolição total. Investigação aponta infrações, irregularidades e gestão caótica na vara da Lava Jato. E juíza que condenou Lula é afastada do cargo. Efeito dominó. Desembargadores que atuaram no Tribunal Regional do Paraná também são afastados. Risco de guerra. Israel fala em ofensiva contra o Irã e preocupa até aliados do Ocidente. Cessar-fogo imediato. No banco dos réus, começa o julgamento que pode levar Donald Trump à prisão. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite mais uma vez, Chico Sá, Rodrigo Viana e você que nos acompanha nessa segunda-feira, 15 de abril. Rodrigo, você estava falando agora há pouco sobre a decisão do CNJ, que decidiu afastar de forma cautelar, a juíza Gabriela Hart, também que condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, como bem disse o Rodrigo, mas também outros 3 juízes da Lava Jato, incluindo Thompson Flores. A gente vai detalhar tudo isso aqui, Chico Sá? Isso mostra que você não pode se arvorar a combater a corrupção usando mais corrupção ainda. Cashback é a palavra do dia, ou seja, quero o dinheiro de volta, só que o dinheiro era público, Gabriela. E aí? Como é que fica, E o Thompson Flores, esse personagem é importante também. Daqui a pouco a gente vai detalhar aqui na bancada, como a gente diz aqui na nossa mesa de debate, e também com os nossos convidados, Gabi? Leandro Demore, daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente, ele conhece muito em detalhe toda essa operação. Esse sabe tudo. Leandro Demore vai estar com a gente, Cacai também é outro. Vai falar sobre isso, vai tirar todas as dúvidas jurídicas e dar os pitacos dele a respeito disso. Também vamos falar sobre Irã e Israel, como já destacou o Rodrigo, com Heloísa Vilela e também com o professor Antônio Lucena, que é doutor em ciência política. O Israel está querendo responder ao ataque do Irã. Irã quer que esse assunto seja encerrado e a comunidade internacional está muito preocupada com a escala mundial dessa história, ou pelo menos o agravamento ali no Oriente Médio. A gente fala também
sobre Trump, né? Donald Trump, porque a Justiça dos Estados Unidos começou hoje o primeiro julgamento criminal contra o ex-presidente Donald Trump. Vai analisar se ele falsificou registros financeiros num escândalo sexual. A gente vai entrar mais daqui a pouquinho em detalhes dessa história, não é isso, Rodrigo? É isso. Vamos aquecendo os motores, então. Nós vamos chegar a esses dois temas principais, que são o afastamento da juíza Hart e dos 3 desembargadores pelo CNJ e o conflito Israel, agora ampliado, não é Israel-Palestina, é Israel-Irã, né, a ampliação desse conflito. Mas antes disso, eu queria falar de um tema aqui que chamou bastante atenção no fim de semana e que tem a ver com a Lava Jato. Olha, os jornais que já foram importantes no Brasil, né, a Folha, o Estadão, o Globo, estão adotando uma linha, mas principalmente os jornais paulistas, o Globo menos, mais a Folha e o Estadão. Estão adotando uma espécie de frente anti-Alexandre Moraes. A Folha saiu com um editorial nesse fim de semana, que eu trago aqui, ó, chamando de censura o que o Alexandre Moraes está fazendo. Portanto, ecoando o discurso do Elon Musk, do bolsonarismo. Censura promovida por Moraes tende a acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Olha, a Constituição, o editorial é nessa linha, é para chamar o Alexandre Moraes de censor e enfraquecer, colocar uma linha dizendo Alexandre Moraes tem que parar. Só que a Constituição garante a liberdade de expressão e é um bem, todos nós defendemos a liberdade de expressão, mas também garante a vida, garante a democracia, porque sem democracia não tem liberdade de expressão. E o que o Brasil assistiu ao longo dos últimos meses foi um ataque frontal à democracia que chegou às vias de fato. Saiu das redes para as ruas e houve a invasão do 8 de janeiro, como todo mundo conhece. O Alexandre Moraes tomou essas atitudes que tomou, está fazendo essas investigações, né? Tá à frente de alguns inquéritos no Supremo, porque o Supremo, inclusive, foi atacado. O Estadão é outro jornal que seguiu na mesma linha. A legítima crítica ao Supremo. No seu transe salvacionista, o STF vê extremistas por toda parte. Ora, vê extremistas por toda parte? Não. Eles invadiram o prédio dos 3 poderes, Estadão. Não sei se o Estadão que fica ali na Marginal Tietê está com dificuldade para enxergar a Praça dos 3 Poderes, mas houve uma invasão da Praça dos 3 Poderes, uma tentativa de tomar o poder na mão grande. Houve um ataque à democracia e à Constituição. O regime democrático que não sabe se defender não merece nem existir. E, felizmente, o Brasil teve, nesses últimos anos, alguns juízes da Suprema Corte que assumiram essa tarefa de fazer a defesa da Constituição. De qualquer maneira, me chama a atenção que Folha e Estadão assumam esse lado, agora estão muito preocupados com a liberdade de expressão, com os excessos do judiciário, como eles chamam. Viraram garantistas, de repente. Mas não foram na época da Lava Jato. Curioso, na época da Lava Jato, fizeram tudo ao contrário. Incensar, transformaram em heróis. Olha aqui, ó. Aqui são os procuradores da Lava Jato, né? Posando para foto. Eles foram transformados em heróis. Foram tratados como se fossem os salvadores da pátria. E a mídia, principalmente esses mesmos jornais, Folha, Estadão, Globo, as revistas e tal, cumpriram esse papel de levantar a bola. E aí não houve editorial nenhum para dizer, olha, o Sérgio Moro está exagerando, os procuradores estão exagerando. Fizeram busca e apreensão na casa do Lula, né? Fizeram todo tipo de abuso, com um conluio entre juiz e procuradores. E se não fosse o hacker e depois a imprensa dita alternativa que trouxe a Vaza Jato, né, que, portanto, revelou aquele conluio, todo mundo sabia que o Moro combinava tudo com os procuradores. Só que a imprensa tradicional jamais denunciou. Ao contrário, quando o Lula foi preso, houve comemoração de repórter, tiraram até fotografia e fizeram postagem. Lembra dessa foto? Clássica. Chico e Gabi. Acho que nós temos uma foto. Eu separei aqui porque é uma foto clássica dos repórteres que atuavam na Lava Jato. Alguns até bons repórteres eu conheci na rua, mas não tinham consciência, talvez, do papel que estavam cumprindo. A postagem aqui são esses 4 aqui da foto. Aqui é o Vladimir Neto, mais conhecido, que aparece na televisão, né? É da TV Globo. É o filho da Miriam Leitão, mas é jornalista, enfim. O Vladimir Neto, Ricardo Brant, André Guilherme. Conheço pessoalmente o André, gente boa. Mas o papel, não estou falando aqui da pessoa, estou falando do papel jornalístico que eles cumpriram. O Germano, que é esse aqui, ó, né? O Germano da Isto É, e esse último aqui é o Flávio da Folha. Eles tiraram essa foto comemorando a condenação do Lula, como se a imprensa
né, tivesse esse papel de comemorar. Até diz aqui na postagem, essa turma é da pesada, se reuniu hoje na sede do TRF-4, em Porto Alegre, quando os desembargadores condenaram Lula por 3-0 a 12 anos e 1 mês de cadeia. Ainda dá para confiar na justiça, era a postagem do Germano, um dos jornalistas. Bom, isso fizeram os repórteres, mas fizeram principalmente os donos da imprensa. Jamais colocaram limite na Lava Jato, ao contrário, foram parceiros. O Sérgio Moro, o Dallagnol pegavam o telefone e ligavam e pediam coisas para os donos da imprensa. Então, essa turma que agora está achando que o Alexandre de Moraes está exagerando porque está defendendo a Constituição, não acharam que houve exagero, que houve atropelo, não colocaram nenhum obstáculo para esse avanço autoritário e de destruição da economia brasileira e do sistema político que foi a Lava Jato, né? Então, ajudaram a criar um monstro. Ajudaram a criar um monstro. Hoje, esse monstro, aliás, é o mesmo TRF-4 que aqui eles comemoram, que aqui eles exaltam. Hoje, mais uma parede da casa desabou. Mais uma parede da casa desabou. A juíza Hart e mais 3 desembargadores, como a gente já citou aqui, foram afastados das suas funções. Aqui a juíza Hart. Vocês se lembram da juíza Hart? O papel que ela teve? Ela substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba. O Moro tinha já condenado o Lula pelo caso do triplex do Guarujá. Aí veio a juíza Hart, ficou conhecida primeiro porque ao condenar o Lula no segundo caso, correndo, no caso do sítio, ela fez um copia e cola e perceberam isso na sentença. Ela copiou uma frase inteira que veio da sentença anterior do caso do Moro. Então ela era conhecida como a juíza copia e cola. E arrogante, hein? Quando o Lula foi depor perante a juíza Hart no caso do sítio, ele quis questionar, ele era réu, né? Estava sendo julgado, mas ele quis questionar e a juíza teve uma saída assim arrogante para cima dele. A gente separou o vídeo, será que conseguimos? Temos o vídeo aqui para rodar desse momento lá na audiência, pessoal? Temos? Isso. Temos. Dei qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo Não, quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutora, Tudo bem? Pela ordem, meritíssima juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório... O trecho que interessava mais era esse inicial, em que ela fala a frase, né, Chico? Que vira uma camiseta no dia seguinte usada pela Michele Bolsonaro. Exatamente. Isso foi uma coisa muito forte, teve um eco muito forte na extrema-direita do Brasil. Era como se assim, o Lula agora pode ser humilhado. Se o senhor começar nesse tom, vai ter problemas comigo, né? E você vê que ela diz, eu não tinha reparado, você vê que ela fala quem vai sentenciá-lo, assim, ela não coloca a opção de inocentá-lo. Está em pleno andamento, é o primeiro depoimento dele à justiça, do Lula, e não há opção na voz dela de inocentá-lo. Quer dizer, ele já estava julgado naquela hora. Já estava mesmo, né? Isso a gente sabe. E aí a frase que ela diz, assim, meio rápido, mas isso a extrema-direita recortou e usou, Gabi, se começar nesse tom comigo, vai ter problema. Isso virou uma espécie de tchau, querida. Lembra do tchau, querida? Sim. Da época da queda da Dilma, que foi em 16? Aqui estamos falando de 2018. Essa audiência é 2018. E olha como que a Lava Jato e o bolsonarismo nessa época jogavam juntinhos. 26 de dezembro de 2018, portanto, Bolsonaro já eleito, esperando a hora de tomar posse, e a Michele desfilava por aí com a frase da juíza Hart, até porque o Moro, chefe da Lava Jato, ia tomar posse como ministro da Justiça. Então, a tabelinha era total entre Lava Jato, para humilhar, acabar, eles achavam que estavam exterminando o Lula, o PT, a esquerda, e o bolsonarismo subir, na cabeça dele, subiria para um longo período no poder. Se começar nesse tom comigo, vai ter problema. Só que quem teve problema foi a juíza Hart. Ela estava certa, de alguma maneira. Começou a ter problema. Já faz tempo. Mas hoje foi afastada. Eu acho que ela não esperava de jeito nenhum que isso acontecesse. Foi afastada do cargo
não foi a única, e está sendo chamada de juíza do cashback. Por quê? Daqui a pouco nós vamos detalhar com o Demore e aqui mesmo entre nós. Mas é porque, basicamente, a principal acusação, ela aplicou uma multa pesadíssima na Petrobras e já havia combinado com os procuradores que uma boa parte desse dinheiro voltaria para a fundação da Lava Jato. Agora não estamos falando da Michele, né? Mas da própria juíza Hart, mas a Michele estava aqui usando a camisa. Mas a cashback é a Gabriela Hart, essa aqui que está na tela agora, Chico. Sim, exatamente. Então, ela é importante nesse episódio, mas não vamos ficar só na Gabriela Hart. Ela era juíza da 13ª Vara, né? Tem 3 desembargadores também punidos e afastados, inclusive um poderosíssimo chamado Thompson Flores. Esse sujeito, Gabi, Chico, eu estava relendo a biografia dele, é a 4ª geração de juristas na família deles, juristas lá do Rio Grande do Sul. O bisavô dele foi fundador da Faculdade de Direito em Porto Alegre. Ele é uma família, assim, da oligarquia, que vem do Império. No Império eles já eram poderosos. Depois vem a República, né, e vão avançando, pai, avô, e chega no Thompson Flores. Ele presidia o TRF4. O que é o TRF4? Você tem a vara federal do Moro e da juíza Hart em Curitiba, e a segunda instância do Tribunal Federal não fica em Curitiba, fica no Rio Grande do Sul, porque abrange toda a região sul, né? E o Thompson Flores era o presidente desse tribunal. Teve um episódio muito sintomático, quando o desembargador Favreto dá um HC e manda soltar o Lula, lá no começo ainda da prisão do Lula, ainda em 2018, mandou soltar. Vocês lembram que a Polícia Federal não soltou? E o Thompson Flores, que não estava com o caso na mão dele, correu e falou, não solta, mantém preso, eu sou o presidente. Foi totalmente irregular o que ele fez ali. E ele é amigo de militar, parceiro da extrema-direita, foi a um evento do Clube Militar com o Mourão e chamou o Mourão de meu grande amigo. Eles são parceiros. Então, é um representante da extrema-direita, jurídica, parceira dos militares que depois chegaram ao poder com o bolsonarismo. Eu faria o destaque, então, dos 2 personagens principais, a Gabriela Hart e o Thompson Flores, poderosíssimo, de uma família oligárquica lá no Rio Grande do Sul, perdeu o cargo, provisoriamente. Ainda vai para o CNJ avaliar, ele vai recorrer, etc. Mas é um dia realmente importantíssimo nesse desmonte da Lava Jato e é por isso que nós vamos seguir nesse assunto. Daqui a pouco com vários convidados, com o Cacai, que entende disso lá em Brasília, com o Demore, que investigou muito isso também na época da Vaza Jato. Gabi e Chico. É isso, Rodrigo. Eu queria trazer mais alguns destaques também nessa história de contexto, né? Para a gente começar a conversa aqui antes do Leandro Demore chegar na nossa mesa redonda. Mas quem tomou essa decisão foi o Corregedor Nacional de Justiça, né? O Luiz Felipe Salomão, de afastar a juíza Gabriela Hart do cargo na Justiça do Paraná. E ela foi a juíza, como o Rodrigo estava explicando, que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara. E condenou o Lula no caso do sítio de Atibaia, lá em 2019. E aí, nessa decisão que afastou a Gabriela Hart, o CNJ apontou irregularidades, né? Na gestão de recursos públicos e também repasses de valores obtidos com acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato. E aí, o principal problema que foi apontado justamente pelo Salomão é essa tentativa de repassar 5 bilhões de reais de multas da Petrobras para uma fundação privada, né, que foi uma ideia, inclusive, sugerida pela Transparência Internacional, né? Em parceria com o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, exatamente. E aí é uma espécie de cashback. Aí o Leandro Demore, ele vai também detalhar mais essa história para a gente. Rodrigo, uma coisa que eu estava pensando aqui, né, é como essa questão vai impactar no Sérgio Moro também. Agora, estava lendo aqui uma notícia de hoje também da Globo News de que vai ter um desfalque no CNJ que pode favorecer o Moro no julgamento da Lava Jato, porque nesse processo, né, que está investigando a conduta dele, porque 2 integrantes, o Marcelo Terto Silva e o Marcos Vinícius Jardim, vão sair
até em maio, né? O mandato dele se encerra em maio, perfeito. Então, a expectativa também é de que o placar seja bastante apertado. A gente não tem uma decisão a respeito por enquanto é o corregedor, né, Chico? E cashback, só para rapidinho, Chico, eu vou passar para você. Não é a gente que inventou esse nome de cashback. Está lá na decisão do Luiz Felipe Salomão, do CNJ. Ele botou lá. Isso aí era um cashback que eles estavam fazendo. Não tem até gente aqui na audiência reclamando, usem palavras, expressões em português. Sei lá, seu dinheiro de volta. Só que o dinheiro era público, gente. E o Deltan Dallagnol, com a Transparência Internacional, se arvoraram a salvadores da humanidade. Vamos limpar o mundo da corrupção, com esse discurso que a gente sabe onde vai dar. Mas era a ideia principal, a ideia que estava vingando, a ideia em andamento, era pegar um dinheiro que, se foi desviado ou não, era um dinheiro público, e gerir aquele dinheiro. Pô, isso é um negócio... Eu não sei como é que tem coragem de propor uma coisa dessa. Porque o sistema judiciário, o sistema do país tem outros mecanismos. Você tem que submeter à justiça toda hora. Você não pode tirar lá do cofre da justiça ou do cofre do tesouro para levar para casa. Ou para o seu escritório. Não, eu vou dar um bom uso, eu vou salvar o mundo, porque eu sou iluminado e eu tenho o aval da Transparência Internacional, que também faz aqueles rankings de quem é corrupto, de quem não é, ele julga o mundo da corrupção, então eu vou fazer isso e vou levar para o meu escritório e vou fazer campanhas contra a corrupção, vou isso e aquilo. Não dá. Mais de 1 bilhão desse dinheiro da Petrobras seria reservado para acionistas minoritários, né? Para reparação dos acionistas minoritários. Nessa É isso uma parte, mas o que ele chama de cashback é justamente esse dinheiro. Veja bem, a justiça aplica uma multa e o dinheiro volta para quem? Para os procuradores gerirem a fundação da Lava Jato. E aí, Chico... ficaram em Curitiba, tinha até sede desenhada, né? Pelo Deltan Deltan Dallagnol. Projeto. Você lembra? Lembro ele que disso. desenhou, exato. E aí, o Luiz Felipe Salomão, ele é o corregedor do CNJ. Para explicar, acho que o nosso público sabe, mas rapidamente, o corregedor é aquele que faz investigações internas, e o CNJ serve para isso, para fazer uma espécie de auditoria interna quando algo não vai bem num tribunal aqui, num tribunal acolá. Ele chamou a Gabriela Hart para uma conversa, para uma audiência, na verdade, ficou registrado. E ele pergunta, doutora, juíza, a senhora conversava com os procuradores, trocava mensagem com os procuradores? E ela diz, trocava. Não muitas, mas troquei. Especialmente nesse caso da fundação da Petrobras. Então, ela admitiu. Sim. Então, ela é uma espécie de réu confesso do acerto com os procuradores. Como é que pode uma juíza e os procuradores? A gente já sabia que o Moro, né, era o zero e vezeiro de fazer isso. Tem mensagem dele com o Dallagnol. Agora sabemos que a juíza Hart, que substituiu, também fazia, inclusive para combinar esse tipo de pagamento. Por isso que ele afastou a juíza, principalmente. E os casos dos desembargadores são mais complexos. Depois a gente vai explicar aqui, né, do Thomson Flores e dos outros dois. O juiz o que vai pegar é dinheiro, grana. Grana e utilizar dinheiro público para... Vai saber o quê? Porque essa fundação Lava Jato, pelo amor de Deus. Né? Mas é que além do cashback, o CNJ, o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor, entendeu que os desembargadores desobedeceram expressamente. Está ordens do Supremo. Do Supremo. Naqueles casos do Tacla Duran, são casos bem complicados. Assim, mas passavam por cima. Passaram por cima. Aliás, Rodrigo, sabe o que é interessante também dessa história? Que a gente está aqui falando, né, dessa ideia de que queriam criar a fundação. Quem que barrou a história? Foi Alexandre de Moraes, né? Que está sendo tão criticado pela imprensa agora, dizendo que... Né, quem combateu muito também foi o Gilmar. Eu não lembro. Quem barrou no final foi o Alexandre. A decisão é do Alexandre de Moraes. Eu não me lembrava. Ele é que viu, opa, está passando um negócio aqui que pode ser, além de ilegal, muito imoral para o país inteiro. É ele que pega o gabiru ali na hora de transformar isso em fato, em dinheiro, em uma fundação, sabe-se lá para quê.
Muito bem. Isso é muito importante. Agora, a gente está falando aqui, Rodrigo, sobre a Gabriela Hart, principalmente, mas tem 3 magistrados, como a gente disse, que estavam atuando também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que, na época da Lava Jato, né, confirmou todas as condenações de Lula, além da juíza Gabriela Hart. Os embargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, e um terceiro magistrado também, o Danilo Pereira Júnior, que atuou como substituto no TRF4 e era atualmente o juiz titular, né, da 13ª Vara Federal lá de Curitiba. E os 3 são acusados de desobedecer decisões do STF, como a gente falou também. Agora, vale a pena, né, Rodrigo, trazer um pouco do contexto do Thompson Flores aqui para a nossa conversa, para a gente lembrar um pouco novamente, né, quem foi o Thompson Flores? Porque a gente vai falar a respeito disso com o Leandro Demore, mas surfou nessa onda também muito, né, Chico Sá? Não, ele que referendava as decisões de Curitiba, né? E era aquele personagem que aparecia na imprensa como herói. Agora era de uma combinação monstruosa. O Moro sabia que qualquer coisa assinada por ele já ia chegar lá e ia ser referendada. Tem aquele episódio folclórico da leitura de uma sentença de acho que 800 páginas em minutos. Então, foi muito rápido. Eles receberam, porque é isso, né? Eles eram a segunda instância. Eles receberam a sentença do Moro e confirmaram, aliás, eles agravaram a pena, né? Eles subiram a pena. Eles subiram a pena, eles aumentaram ali uma coisinha de nada, mas aumentaram a pena imposta por Curitiba. Porque não era Eles sempre diziam, mas o Lula foi condenado na primeira instância, segunda, etc, etc. Mas ali não havia sequer leitura. Chegava, assinava. Era um jogo combinado. Então, que segunda instância é essa? Que instância é essa? Que não lia, nada era lido. E o curioso, assim, o Thompson Flores, só para deixar claro, ele não participa do julgamento do Lula. Ele era o presidente do tribunal, certo? Do TRF4. Ele não participa diretamente. Mas ele dá uma famosa entrevista, logo depois que o Moro sentencia em primeira instância, ele fala assim, a sentença do Moro é irretocável. E depois vão perguntar para ele e falar, para falar a verdade, eu não vi as provas. Aliás, não tinha prova, mas ele disse que era irretocável. Então era um jogo combinado de criar um fato consumado do qual não tinha volta. Tanto não tinha volta que o Lula foi condenado, preso, né? Quando um outro desembargador, que é o Favretto, dá o famoso habeas corpus num fim de semana, porque ele estava de plantão, e dá o habeas corpus para soltar o Lula, a turma toda do jogo combinado. Teve até gente de férias, né? Que voltou. Voltou, correu lá para não deixar soltar. No tribunal, para não deixar soltar. O próprio Thompson Flores, porque ele fala, não, eu sou o presidente, e não existe isso no tribunal, né? Quer dizer, o desembargador, por ser o presidente, ele não está acima, ele não é uma instância acima do outro desembargador. Mas ele tomou, às vezes, né, de instância revisora. E disse, não, a decisão do Favretto não vale, o Lula não pode ser solto. Isso está na ficha corrida do Thompson Flores. Está na ficha dele. Muito bem. Daqui a pouquinho o Leandro Demore vai chegar aqui para conversar com a gente também, né? Agora, essa decisão do corregedor, né, é bastante, para não dizer destruidora, mas é uma bomba, né, nos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. É uma bomba e não é uma coisa comum. O corregedor existe lá para, assim como a polícia tem a corregedoria, tem o corregedor da polícia, que vê um caso ou outro, denuncia. O corregedor, lá é um caso, é digamos, uma instituição, uma entidade fiscalizadora mais séria, mas é raro, uma decisão desse tipo é muito rara, é quando se comete muito erro mesmo. É difícil um juiz ser afastado. Não é uma coisa, não estamos falando do dia a dia. Não é algo banal, não, é raríssimo. Para alguém pegar um material de como funcionou a 13ª Vara e dizer de cara, usar expressões que parecem jocosas, mas são reais, no caso da Fundação Lava Jato, para usar esse tipo de expressão, que tem muita força nessa hora, para dizer que desobedeceu o Supremo, é porque foi muito escandaloso a parada, muito escandalosa a história toda. Exato, né? Eles desrespeitaram decisões de ministros do Supremo, né? Sim. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski. O pessoal aqui no nosso chat, eu estava dando uma olhada,
Aliás, um abraço para todas e todos que nos acompanham. Eu nem sempre tenho tempo de olhar aqui, a gente fica aqui na dinâmica do programa. O pessoal está relembrando que o TRF4 é em Porto Alegre. Eu falei rapidamente no começo, falou, né? Mas porque Curitiba é a 13ª vara. Aí a segunda instância... seria a instituição que eles estavam ali pensando, né? Que seria a segunda instância do Tribunal Federal. Isso. Então, esse TRF, a sede é Porto Alegre, apesar... Você tem em todas as regiões, por exemplo, o TRF1 é Recife, que corrige, que faz uma segunda visão da justiça do que acontece no Ceará, no Rio Grande do Norte. Tem, no Brasil inteiro funciona assim, tem a sede regional ali e as varas de outras regiões. Eu queria citar algumas irregularidades, né, que foram apontadas nessa investigação, de que a juíza Gabriela Hart antecipou a decisão para promotores em grupos privados de mensagens. Todo mundo vai se lembrar dessa história, porque foi um escândalo, né, quando saiu, gente. Teve também a tomada de decisões baseadas em informações incompletas também, que a gente já cansou de discutir aqui. E também, o que eles apontam é que foi responsável também por uma gestão caótica. Eles usam, entre aspas, esse termo, não estou aqui usando da minha cabeça, está nesse documento, de fundos de multas e de acordos de leniência, né? E aí o principal foi o acordo da Petrobras nos Estados Unidos para o pagamento de 5 bilhões de reais. E aí é desse valor que sairia esse pouco mais de 1 bilhão que eu falei, né? Que seria utilizado para pagar, para reparar esses acionistas minoritários. Essa é a parte mais volumosa, digamos assim, da grana que seria utilizada. E aí o restante seria também, na instituição. Diárias, tem um varejão que, juntando, dá muita grana. Na verdade, não é só a história da fundação, é essa administração caótica, para não dizer outra coisa, de dinheiro no geral, do que chegava de dinheiro lá na 13ª vara. Posso só falar rapidinho? Então, assim, resumindo, o resumo da ópera é Gabriela Hart, questão do dinheiro e do cashback, e os 3 desembargadores, desrespeito a decisões do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Tem um trecho aqui, que o... Eu ia pedir isso mesmo, o trecho da decisão, né, do Luiz Felipe Salomão, também para a gente chamar o Leandro Demore aqui, mas eu pedi justamente esse trecho para a gente poder ler aqui, e entender melhor para poder passar para o Leandro Demore. A gente vai colocar aqui um trecho da decisão. Olha lá, ministro pergunta, trocava mensagem com eles? Já troquei, ministro, já troquei, mas assim, foi muito eventual, eu pedi para não fazerem isso, mas já troquei sim. Ministro pergunta, sobre processo? Não, assim, era esse da Fundação Lava Jato, era um que me lembro, esse da Fundação era um que eu me lembro. Acho que já veio mensagem, acho que a gente precisa conversar sobre isso. Daí eu falava, agenda um horário. Esse tipo de coisa, assim, aproximadamente, aí ele está marcando o Então, aqui horário. ela está admitindo que Exatamente. que ela conversava com os procuradores sobre esse fato da antecipando decisão, né? Antecipando, combinando fatos. Eu ia falar de um outro em que o Luiz Felipe Salomão chama de censurável conduta de desrespeito à ordem judicial regularmente emanada. Ele diz que os desembargadores desrespeitaram ordens do Lewandowski, pelo menos, do Lewandowski do Supremo Tribunal Federal e do Toffoli, né? Envolvendo decisões sobre o Tacla Duran. Por quê? Eles morriam de medo que o Tacla Duran viesse ao Brasil. Lembram quem é o Tacla Duran? É o cara que diz que, enfim, que conta um monte de bastidores sobre o Sérgio Moro. Ele está na Espanha com medo, foi para a Espanha com medo de... Ele ataca principalmente a indústria da delação premiada. Isso. E como um conjunto de advogados, incluindo o escritório da Rosângela Moro, como esses escritores armavam delações premiadas que iam ser aprovadas, no caso da Rosângela, pelo marido. Ele é meio que um contradelator, né? Ele atuava ali na Odebrecht. Vamos chamar o Leandro Demore para a nossa conversa também? Ele já está aqui à nossa espera. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi. Você está esfregando as mãos? Eu estou, porque eu estou ansiosa aqui com a sua participação. Quem não está? Exatamente. Quem não está ansioso com o Leandro Demore para falar a respeito disso. Vamos nessa, então. A gente estava aqui comentando um pouco esses trechos, né, aqui da juíza Gabriela Hart, né, como é que foi o tom da conversa. A gente também falou um pouquinho do cashback. Acho que a gente tem também a arte para falar a respeito disso. Se a gente tiver, a nossa produção coloca aqui na tela. Olha aí, temos
o trechinho do documento, só que tá muito. Se puder colocar em tela cheia. Aí, agora sim. Você consegue ler, Rodrigo? Que daqui não tá dando leitura. É bem verdade que a denominada operação desbaratou um dos maiores esquemas de corrupção do país, vitimando a Petrobras, né? No entanto, constatou-se com enorme frustração, diz o Luiz Felipe Salomão, que em dado momento, tal como apurado no curso dos trabalhos, a ideia de combate à corrupção foi transformada em uma espécie de cashback para interesses privados, ao que tudo indica, com a chancela e a participação dos ora reclamados. Então não foi a gente que inventou o termo, hein, Demori? Cashback, o pessoal está reclamando que a gente está usando um termo aí em inglês. Mas é um termo, assim, que o próprio Luiz Felipe Salomão usou para se referir a esse fato. Se você puder explicar para a gente o contexto, aprofundar aqui para a gente. Olha lá, ó. Rodrigo, eu pedi para o pessoal aí fazer um gráfico, se a gente puder colocar no ar, que eu acho que fica mais fácil de explicar. Eu algumas vezes já falei sobre isso aqui e até demorou para sair essa decisão, mas vamos lá. Qual que é a grande questão aqui? Eu vou explicar o gráfico, depois eu vou dar um exemplo muito simples que pode acontecer na cidade de qualquer pessoa dos 5.500 municípios do Brasil. As pessoas vão entender rapidamente o que aconteceu ali. Eu já expliquei esse caso outras vezes aqui no ICL, vou explicar de novo, porque ele é complicado, mas depois que a gente entende, ele é bem simples. Então vamos lá. Vamos começar, Rodrigo, com a bolinha ali de baixo da operação policial. Para quem está só nos ouvindo, eu vou relatando o que está acontecendo aqui. Temos um gráfico, né? Tem várias bolinhas. Essas bolinhas, elas circulam em sentido anti-horário. Então, ela começa lá embaixo, como se fosse às 6 horas da tarde, com a operação da Polícia Federal. Você tem uma operação da Polícia Federal, que eram as operações da Polícia Federal da Lava Jato. Nessas operações, você faz buscas e apreensões e faz prisões preventivas. No momento que você faz prisões preventivas, isso já é histórico, sabido, né? Tá nos anais da história. Você mantém as pessoas presas por um bom tempo até que as pessoas entreguem tudo o que sabem e o que não sabem e aceitem principalmente acordos judiciais. Então, depois da prisão, você tem ali o acordo judicial, seja ele de delação premiada, né? Ou os acordos de leniência. Os acordos de leniência, o que é? O acordo de leniência é quando a empresa decide dizer que sim, praticou corrupção e vai devolver um dinheiro, vai pagar uma multa. Muito bem. Operação policial, prisão preventiva para forçar as pessoas a falar e os acordos de leniência. Depois disso, as empresas pagam a multa, Rodrigo. Beleza? O que é que aconteceu aqui? Tinha uma lógica que era uma lógica difícil de entender, a gente demorou para entender e hoje a gente consegue entender ela. A Petrobras, que foi a empresa que no limite ela foi roubada de pessoas físicas, ela teve que pagar multa nos Estados Unidos, mas no Brasil ela era vítima. Então veja, nos Estados Unidos ela era algoz, ela tinha que pagar a multa, como se ela fosse o agente da corrupção. Mas no Brasil ela era uma vítima, ela recebia os valores das multas de volta. Então o que acontecia? Operação policial, prisões preventivas, o acordo judicial de leniência, aí a Petrobras nos Estados Unidos, que era o algoz, ela pagava uma multa nos Estados Unidos, daí tinha um acordo da Lava Jato, muitos desses acordos, a parte dele foi feito por baixo dos panos pelo Telegram, a gente já mostrou em reportagens exclusivas no ano passado aqui, inclusive sobre esses acordos, eu e o Jamil Chad publicamos essa matéria no UOL e na minha newsletter, A Grande Guerra, e trouxemos em primeira mão aqui, fazia o acordo de repatriação desse dinheiro, e esse dinheiro, em tese, uma parte iria de volta para a Lava Jato, só que uma parte iria para a tal da Fundação Lava Jato. Então, recapitulando, operação policial, prisão preventiva, acordo de leniência, pagamento das multas nos Estados Unidos, porque lá a Petrobras tinha que pagar multas, enquanto aqui ela receberia multas. Então veja, Rodrigo, ela pagava multas com o dinheiro dela nos Estados Unidos e recebia de volta o dinheiro dela no Brasil. Veja que é uma coisa que a gente demorou para entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque depois dos acordos que o Deltan Dallagnol e a sua turma fizeram pelo Telegram, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, envolvendo vários altos funcionários americanos e também suíços, parte dessa grana iria parar na mão da Lava Jato. Iria parar na mão da Lava Jato como? Eles montaram um CNPJ, Rodrigo, uma empresa. A gente fala Fundação Lava Jato, parece uma coisa bonita, né? Parece a Fundação Roberto Marinho, a Fundação... Não, gente, uma empresa, uma firma. A Lava Jato ela montou uma firma, ela montou um CNPJ na junta comercial, igual você faz aí com a sua MEI, com a sua empresa. Foi lá e montou uma empresa, um CNPJ. E anexou esse contrato num acordo com a Petrobras. Tem contrato disso. Isso não é um corregedor que está falando. Esse contrato é público já há um bom tempo. Tem contrato disso. No contrato tem quanta grana eles iam receber, que passava de 2 bilhões e 300 mil reais,
o prazo que teria que ser depositado e o que eles fariam com aquilo, ações educacionais para educar o povo em relação à corrupção. Então, essa é a grande treta. E aí, Rodrigo, só para colocar o pé no chão e falar com a galera que está nos ouvindo agora, na sua cidade, tem um promotor, possivelmente, na sua cidade. Uma cidade vizinha, se é uma cidade muito pequena, tem uma cidade um pouquinho maior que tem um promotor. Vamos imaginar o seguinte, minha querida Gabi Varela. O promotor da cidade, o Chico Sá, ele descobre um esquema de corrupção na confecção de lápides para o cemitério da cidade, tá bom? Placa de pare, semáforo, pintura de asfalto, confecção de calçada, qualquer coisa, qualquer empresa. O promotor vai lá e descobre, tem um esquema aqui, a prefeitura paga um sobrepreço para construir esse negócio e uma parte que é a corrupção do preço maior fica no bolso do empresário, mas uma parte é pago de volta para o prefeito e o secretário de obras. O promotor descobre isso, tá? Um caso de corrupção real. Ninguém está falando aqui que não é um caso de corrupção real. Aí, o Rodrigo, o promotor decide fazer o seguinte, ele prende o dono da empresa fica 6 meses preso, o dono da empresa não aguenta mais, ele se convence, né, pela prisão, que ele vai colaborar, então ele fala, tudo bem, eu vou colaborar, realmente a gente roubou, o esquema era assim, assado. E o promotor fala, muito bem, vou lhe aplicar multas, vamos aplicar uma multa no senhor de R$500 mil, tudo bem? Tudo bem, assina esse contrato. Aí o promotor da cidade monta um CNPJ, uma firma. Veja a loucura disso, Rodrigo. É exatamente isso que eu estou explicando que aconteceu. E pega parte da multa da empresa. Dos 500 mil, ele embolsa uns 100 mil para uma fundação lá gerida pela promotoria, Chico. Era isso que eles iam fazer. E a juíza participava. Fundação Odorico Paraguaçu. Perfeito. É isso. Já que o Demore falou em lápide, né? Aconteceu isso no Bem Amado. É parecido. É impressionante como o Bem Amado vale para qualquer exemplo. Explica o Brasil. Exato, do roteiro brasileiro. É incrível isso. Então, esse era o grande esquema, tá? É isso aí que foi investigado. Agora, a Gabriela Hart, ela tá aí na suspeita de ter conversado com os caras pelo Telegram, em privado, de novo, né? Isso não é possível que isso esteja acontecendo de novo. Não é possível que ninguém aprendeu nada. Isso não pode ser feito. A juíza não pode conversar com os procuradores para acertar uma decisão que ela vai dar. Não pode, de novo, pela milésima vez. Então, a denúncia, ela é muito pesada. Isso aí, lembram que a gente falou na semana passada, a Gabi vai lembrar, a Gabi tem memória boa. Eu falei isso aqui na semana passada. O Moro não está preocupado com cassação, Gabi. Sim. Lembra disso, né? O Chico estava aqui também, acho que o Rodrigo estava também. O Moro está preocupado com a correção do CNJ. Que é essa aí. Isso que veio, isso que começou a vir à tona hoje. Só começou. Começou. Rachou a barragem, Chico Sá. Exatamente. Demore, tem muita gente aqui na audiência lembrando de um episódio, de um furo de reportagem seu, que se referia ao pai da Gabriela Hart, de espionagem. Acho legal você explicar, porque tem muita gente querendo, rememorando esse momento aí. Muito bom. A gente deu essa matéria aqui no ICL também, né? Foi uma matéria nossa, exclusiva, mostrando que o pai da Gabriela Hart, que era um ex-funcionário da Petrobras, ele sai da Petrobras, vai trabalhar para uma empresa privada. Com essa empresa privada, ele consegue ter acesso às instalações da Petrobras para fazer um caminho, um trabalho lá dentro. Ele leva o computador dele, a gente deu até o número do computador, tudo, né? Super bem documentada a reportagem. Ele entra com o computador dele lá, ele rouba segredos industriais da Petrobras, de uma tecnologia que só a Petrobras tinha, de transformar pedras de xisto em petróleo, em gás, em betume, etc. e tal. E esse segredo industrial ele vai parar na mão de uma empresa privada que patenteia a mesma tecnologia fora do Brasil e tenta roubar a tecnologia da Petrobras. Esse caso nunca foi investigado. E o detalhe, Chico, esse caso tinha a ver também com empresas que estavam enroladas na Petrobras, passou por debaixo do nariz da senhora Gabriela Hart, que nunca botou a mão nesse caso. Tá? Então, isso é um outro caso em aberto aí, que talvez no futuro, né, já que esse caso da Fundação Criança e Esperança do Dallagnol levou 5 anos para eles investigarem, quem sabe daqui 5 anos a gente veja aí o caso da PetroSig sendo investigado também.
Eu ia comentar aqui, Rodrigo, não sei se você quer também trazer um outro ponto, mas que nessa decisão se falou em peculato, em prevaricação, corrupção passiva, né? Decisões de Gabriela Hart, segundo o Salomão, aparentemente, aqui eu vou abrir aspas, tá, no documento, aparentemente descambando para a ilegalidade. Então, eu queria ouvir o Demore sobre isso, porque pode dar cadeia, né? Pode dar é que depois eu queria falar dos outros 3, que eu acho que é importante também não ficar só na Gabriela, né? Vamos lá. Tem um caso, eu vou só pegar o gancho da Gabi para trazer uma informação exclusiva aqui, que é importante. O que acontece? Vamos falar a língua do povo aqui, tá? Sumiu, aparentemente, vamos lá, aparentemente, supostamente, mas assim, Gabi, de coisas que eu já sei, e não é à toa que eu venho falando desse caso e da importância desse caso, né? Porque eu já sei de muita coisa que está rolando ali dentro, converso com muita gente, enfim, a Lava Jato há uns bons 5 anos virou boa parte da minha vida, né? Então todo mundo que sabe de alguma coisa vem falar comigo, todo mundo que vê alguma coisa vem falar comigo, eu virei o confidente de todo mundo. Por que você acha que eu estava esfregando as mãos quando você chegou, Leandro Demore, não é mesmo? Então, às vezes eu nem quero, eu me sinto o Freud da Lava Jato, eu nem quero falar desse negócio, a pessoa vem falar comigo, mas tudo bem, é um puta saco às vezes, mas tudo bem, estamos sabendo do que está acontecendo. E aí, o que acontece? Já sei por outros casos, eu sei de um caso, pelo menos um caso concreto, documentado, que já me foi falado e me foi mostrado, que sumiu o dinheiro. A pessoa, ela teve bens apreendidos, ela teve que pagar uma grana, que era uma grana de um acordo que ela fez com a Lava Jato. Depois de alguns anos, aquele acordo foi refeito, esse dinheiro seria devolvido para a pessoa, essa documentação foi assinada, tá? Eu estou falando de 10 milhões de reais, e até hoje esse dinheiro nunca voltou. Essa pessoa nunca viu o dinheiro de volta, né? E é uma pessoa que está no meio dessa história toda. Aí, informação exclusiva. Na semana passada, a Polícia Federal esteve em Curitiba, tá? Isso é uma coisa que o nosso querido Luiz Nassif já pincelou lá no site dele, mas eu vou dar mais detalhes importantes. Esteve em Curitiba, foi visitar a 13ª Vara. Por quê? Porque tinha várias decisões do Toffoli que tinham sido tomadas pelo Toffoli de abrir a 13ª Vara, porque, Gabi, lá dentro da 13ª Vara tem um mundo, tem centenas de milhares de horas de grampo telefônico que nós nunca ouvimos. Você consegue imaginar isso? Todas as pessoas que foram grampeadas, a gente nunca ouviu os grampos. Tá tudo lá, Rodrigo. Sim. Tá tudo lá. Grampos do Cerveró, grampos sei lá eu de quem vai estar lá, do Temer, sei lá eu, de Deus e o Diabo pode ter grampo lá, a gente não sabe. Quanta documentação que tem lá, quanto acordo de gaveta que foi feito, quanto acordo estilo Tony Garcia que foi feito para espionar para o Moro de modo ilegal. Então, a Polícia Federal foi para Curitiba por quê? Porque o Toffoli estava mandando, pedindo coisa, e o juiz Danilo, que foi afastado hoje também, estava lá na 13ª Vara, não mandava, não abria. Estava fazendo bate-bola com o TRF4, Rodrigo. Ah, não, isso aqui que não é que eu vou despachar para o TRF4. Aí demorava um mês. Não, isso aqui não é TRF4, vamos pedir de novo para o STF o que eles querem mesmo? Ah, doutor, o que é? Ah, não, é tal coisa. Ah, não, peraí, deixa eu falar de novo com a 13ª Vara. Despacha de novo para a 13ª Vara. Eles estavam enrolando o Toffoli, enrolando. Aí a Polícia Federal foi para lá, bateu na 13ª Vara, fisicamente. Oi, tudo bem, nós estamos aqui e tal. E não conseguia acesso a quase nada. Aquilo ali virou um bunker. Não se tem acesso, não se abre. A gente não pode saber o que está lá dentro. É uma caixa preta. Eles escolhem os juízes a dedo. O único juiz que tentou fazer uma insurreição ali dentro para dar transparência a alguma coisa, Eduardo Apio, durou 45 dias no cargo. Deram um jeito de defenestrar ele, sumiram com o Apio. Não durou nada lá. A Lava Jato escolheu todos os juízes. Escolheu a Gabriela Hart, escolheu o Bonet. Tem áudios do Deltan Dallagnol publicados pela Vaza Jato, eles escolhendo o juiz, a procuradoria escolhendo o juiz de uma vara. Isso tá em áudio. Os caras trocando áudio pelo Telegram. Eles tinham escolhido, né? Eles tinham escolhido um outro nome para o lugar do o Apio, esse que o Demore fala, é o juiz que entrou lá e conseguiu em 45 dias abrir, né, entregar muita coisa que foi feita de errado na Lava Jato. Ele só conseguiu entrar porque ele era o mais velho na lista. O pessoal da Lava Jato achou, ele não vai querer se meter aqui, mas ele fez. No último minuto, faltando 2 minutos para meia-noite do dia que podia se inscrever, ele se inscreveu e como ele era o mais velho, o mais antigo, automaticamente ele entrou na 13ª Vara. E ele me disse, ele disse isso para alguns jornalistas, mas ele me disse
que ele não teve tempo de pegar esses áudios que o Demore dizia, porque ele entregou muita coisa, né? Ele abriu muita coisa ilegal, e ele estava muito interessado em saber desses áudios, né? E não deu tempo. E esses áudios, ele teme que essa turma aí tenha apagado, tenha se desfeito de uma parte desses áudios, tenha desaparecido com algumas provas importantes de como é que eles atuavam, como é que eles faziam, inclusive as negociações e as delações, Chico. Exato. É muito sério. Rodrigo, só rapidamente para deixar, só para terminar essa parte dessas coisas que eu estava falando, uma coisa que ninguém sabe também, a gente vai falar aqui. A Polícia Federal, quando foi a Curitiba na semana passada, ouviu o Tony Garcia. Conversa de mais de 3 horas com o Tony Garcia. Qual que é o caso do Tony Garcia? O Tony Garcia sustenta que ele, coagido pelo Moro, durante anos praticou várias tarefas ilegais para o Moro, inclusive grampear pessoas no próprio escritório do Tony Garcia com câmera escondida instalada pela Polícia Federal. Essas filmagens, Rodrigo, elas nunca apareceram, nós nunca vimos. O Moro nunca usou esses grampos que o Tony Garcia fez em vídeo de pessoas gravadas no escritório do Tony. O Moro nunca usou isso em inquéritos. Era arma secreta. Que o Sérgio Moro... Era arma secreta. Caramba. Exato, Rodrigo. Para que o Sérgio Moro estava usando esses vídeos, meu camarada? Para onde é que foram parar esses vídeos? Então, qual que é o lance da caixa preta? O Tony Garcia, ele tem várias coisas documentadas. Ó, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Produzimos isso, filmamos tal pessoa, chama ele para o seu escritório, documentadas, tá bom? Essas coisas têm que estar lá dentro da terceira vara. Se elas não estiverem, é subtração de provas. E subtração de provas da cadeia. Nossa, então, para fechar o raciocínio, por que é que não querem abrir a caixa preta da 13ª vara, meus camaradas? Muito bom, gente. Agora, eu queria trazer também, além da juíza, como você disse, né, Rodrigo, a Corregedoria do CNJ também afastou outros 3 personagens, né, magistrados que atuavam no TRF4, que na época da Lava Jato, né, confirmaram todas as condenações contra o presidente Lula. Aí a gente tem, então, São Flores, e Loraci Flores de Lima e o Danilo Pereira Júnior, que são acusados de desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Daniela Lima trouxe na coluna dela da Globo News, né, detalhes a respeito disso também, sobre decisões do próprio ministro Ricardo Lewandowski e um outro ministro do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal também. Isso também é muito grave, né, Demore? A gente está falando de descumprir decisões do STF. Exato. Tem isso, né? Eles estavam descumprindo decisões do STF. Isso que eu falei para vocês, o joga a bola para o lado, joga a bola para o outro. Agora a gente vai ter que tentar entender exatamente quais decisões foram descumpridas. Agora, a informação de bastidores que eu trouxe lá de Curitiba era essa. A coisa não andava na 13ª vara. O Toffoli pedia coisas e nada acontecia. O juiz passava para o TRF4, o TRF4 se fazia desentendido, segurava 15 dias, passava para o juiz de novo, depois perguntava para o Supremo de novo o que era, mas exatamente o que era. Então, começou a criar um clima ali que parecia que tinha um complô de um monte de gente tentando esconder a informação, né? E agora o CNJ toma essa decisão. Então, é importante, Gabi, entender exatamente o que estava lá dentro. Lendo agora o que foi tornado público hoje à tarde, sobre o Luiz Felipe Salomão, que amanhã, aliás, vai ter um julgamento, né, no CNJ. Sim. Tem coisas ali, Rodrigo, Chico e Gabi, que eu lembrei de 5 anos atrás. A gente vai esquecendo das coisas, mas eu li ali umas coisas e lembrei. Por exemplo, tem um determinado momento que a juíza Gabriela Hart está sendo inquirida pela Corregedoria, pelo CNJ, né? E aí ela fala assim, tinha uma pressa aqui do Deltan de assinar logo esse acordo para mandar o dinheiro para tal da fundação. E o Deltan falou para mim assim, tem que assinar logo, senão esses 2,5 bilhões vão ficar lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele meteu uma pressão na doutora. E ali na investigação diz que, olhem o seguinte, além do dinheiro que iria para a tal da Fundação Criança Esperança, do Dallagnol aí, a firma, o CNPJ, né, da lápide, do cemitério, para além desse dinheiro, uma outra parte do dinheiro iria para alguns escritórios de advocacia que representavam minoritários da Petrobras. Tudo muito bem, tudo muito justo. Aí, Rodrigo, eu sou um cara curioso e chato, né? Quem não me conhece acha que eu sou legal, mas não sou legal, eu sou chato. Eu fui lá... Não é. Eu fui lá, Rodrigo, e pesquisei quem eram os advogados.
Um dos advogados que era interessado na causa, meu camarada, sabe quem é? Modesto Carvalhosa, que junto com uma procuradora da Lava Jato e Deltan Dallagnol, nas conversas da Vaza Jato, estava redigindo minutas para pedir o impeachment de Lewandowski e Gilmar Mendes. Para tirar da frente as pessoas que atrapalhavam os casos deles da Petrobras ali. Então, cara, Rodrigo, é muita coisa, assim. Atenção, para encerrar minha participação de hoje. Merval Pereira, chega. Não dá mais. Acabou. Entendeu? Pra você. Esse amor, esse é um amor bandido. Você tá duvidando, Demore, da capacidade? Isso é relacionamento tóxico. É relacionamento tóxico. Não dá. O Merval com a Lava Jato, né? Ele tenta acreditar, mas o amor não é correspondido. Ou é, né? Ou foi correspondido de alguma forma, né? Foi. Muitos momentos, Foi. Maravilhoso isso. Leandro Demore, muito bom essa participação hoje aqui, querido. Obrigada por hoje. Obrigado, a gente se vê de novo em breve. Um beijão pra você. Valeu, gente. Obrigado. Grande beijo. Tchau. Obrigado. A gente continua por aqui falando sobre esse assunto agora com o Cacai, que já está na ponta da linha conversar com a gente a respeito dessa história, né, da juíza Gabriela Hart afastada de forma cautelar e outros 3 magistrados também. Boa noite, Cacai. Olá, Gabi. Boa noite a todos. Alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu só discordo de uma coisa que o Demore falou. Eu acho que é super correspondido do Merval. Eu não sei o que é mais tóxico, é do lado ou pro outro, entendeu? Cacai, o Demore não acredita no romantismo, ele menosprezou esse amor. O Merval é um cara romântico. Não dá pra... Muito, né? Da academia, escritor, beletrista e tal. Poeta. Faltou lançar um livro. Mas, Cacai, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa história aí, o plenário do CNJ ainda pode reverter essa decisão? Como é que fica essa história, hein? Não, claro que sim, né? A expectativa é que não reverta, porque a decisão do ministro Salomão ela é extremamente técnica e bem feita. É bom a gente ver, primeiro, acho que já deve ter sido falado isso aqui, um processo não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, o processo da Gabriela Hart é um processo específico que foi feito em função da questão que todos nós estamos acompanhando há muito tempo, que é a questão da fundação, que na verdade foi uma tentativa de pegar um dinheiro num conluio que se fez com a Petrobras. É muito bom que a Petrobras venha a ser investigada. Eu até vou falar com o atual presidente da Petrobras que é necessário que ele faça um pente fino lá dentro, porque a Petrobras estava em conluio para poder pegar esse dinheiro numa matemática. Olha, a engenharia que o Deltan, especialmente, parece que foi ele que pensou, é uma coisa incrível, que envolvia o departamento americano, envolvia a Petrobras, e depois o dinheiro saía e voltava à parte para fazer dessa fundação. É muito bom lembrar que lá atrás, quando surgiu esse assunto, nós advogados brigamos muito com isso, muito, para dizer o absurdo que seria esse dinheiro. Na época eu falava em 3 bilhões, mas o fundo falava em 7 bilhões, que seria um fundo a ser gerido por uma fundação privada coordenada por Deltan Dallagnol e outros procuradores. Então isso é de uma gravidade enorme, né? Enorme. Eu acho que vocês devem se lembrar, evidentemente, da decisão do Alexandre que proibiu esse fundo, porque senão esse dinheiro já tinha ido embora. A gente lembrou aqui, Cacai, que foi o Alexandre que breca essa... Foi o menino Alexandre que brecou isso numa ação, numa DPF feita pela Raquel Dodge. A Raquel Dodge, que tinha a sua visão favorável em muitas coisas da Lava Jato, mas até ela disse, pai, espera lá, isso aqui não. Isso é uma coisa que não pode ocorrer. Então, esse processo da Gabriela Hart, que é extremamente bem feito, ele deve ser levado amanhã, espero que seja, porque se não for levado, 2 conselheiros que vão sair, isso pode atrasar o julgamento, e a expectativa que se tem é que realmente confirma o afastamento dela, e aí vão julgar o mérito. E é bom que se diga que no julgamento do mérito, por que o Moro não está até aqui, Gabi? Porque ele não tem jurisdição hoje. O CNJ vai julgar o mérito e aí ele será julgado, certamente, o ministro Salomão deixa isso muito claro. Agora, em havendo o término desse processo, esses documentos, o relatório, o ministro Salomão faz menção a uma série de documentos, não é só aquilo que nós lemos ali, não, que são desconhecidos. Então, está lá
ainda não está publicizado. Esses documentos todos irão ser encaminhados ao Procurador-Geral da República, que aí sim vai abrir uma investigação criminal contra todos esses que estão no primeiro processo. Contra Moro, contra Deltan, contra os procuradores adestrados do Deltan e contra essa senhora Gabriela Hartz. Também, repito, é necessário que se veja quem são as pessoas da Petrobras que estavam nessa conluio. Aí sim, após a Procuradoria se manifestar no inquérito penal, para quem vocês são muito experientes, sabem disso, mas muita gente acha que é tudo a mesma coisa, não é? O CNJ está cuidando da questão disciplinar. O poder máximo que ele tem vai ser caçar a aposentadoria, afastar do cargo, que é grave, muito grave. Mas a questão criminal, que o ministro Salomão já adianta que pode ser peculato, pode ser corrupção e pode ser prevaricação por enquanto. Então é importantíssimo isso, que assim que chegar na Procuradoria, nós vamos ter, enfim, eu estava vendo agora um artigo que eu tenho colocado aqui no meu escritório de casa, que é um artigo de 4 anos atrás, onde eu digo que os juízes e os procuradores da República de Curitiba têm que responder criminalmente pelo excesso de coisa que fizeram. Parece que está chegando essa hora. Mas não tem nada a ver com o inquérito relativo aos 2 desembargadores e ao juiz que também foram afastados. O Gabi, antes da gente falar dos desembargadores, que acho que é importante a gente falar também, especialmente do Thompson Flores, que é um personagem forte, né, que tem uma origem, a família, a gente até retomou um pouco aqui antes, Cacai, é a família de 3, 4 gerações de juristas lá no Rio Grande do Sul, mas a Gabriela Hartz, ela está sendo investigada por esse caso específico da Petrobras. Mas só para a gente relembrar, Cacai, o papel que ela teve, né, ali na fase de julgamento do Lula, naquele segundo processo. A gente mostrou rapidinho aqui no começo do programa. Acho que valia rodar de novo, não, Gabi? O trecho, como é que ela faz a inquirição ao Lula naquele momento do julgamento do sítio de Atibaia. Podemos rodar aqui, Cacai, e você comenta depois. Vamos lá. Vamos lá. Esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com Vossa Excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Você não vai me cortar. Não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o senhor que está atrapalhando a condição da audiência, doutor. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Não, eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Que coisa, hein, Cacai? Que arrogância, hein, Cacai, desse povo nessa época, hein? Olha,
Isso aí é o dia a dia do Poder Judiciário brasileiro. É o dia a dia. Eu só fui pena até que vocês não mostraram quem era o advogado que estava falando. Eu acho que era o Batoc, se não me engano, que fala de uma forma muito classuda e tal e tal. Mas essa arrogância infelizmente, ela é a regra no Poder Judiciário brasileiro. Foi muito bom que esse caso tenha havido a lume dessa forma, com toda a dignidade que os advogados se portaram e também, evidentemente, o ex-presidente Lula, para mostrar como é que as pessoas mais simples sofrem muito mais do que isso. Sim. Não tenha dúvida, não. Uma pessoa mais simples, com um advogado menos experiente, ele é humilhado na audiência. O Lula não se deixa humilhar porque o Lula é o Lula, entendeu? Mas essa arrogância dela, se continuar nesse tom, vamos ter problema, isso é, infelizmente, a cara de boa parte do judiciário brasileiro. Inclusive, às vezes, da Suprema Corte. Nós tivemos um episódio do ministro do Genuíno, vocês devem se lembrar, no Mensalão, em que o Luiz Fernando Pacheco foi à tribuna para tentar julgar um agravio e quase saiu preso com o ministro, que era o presidente do tribunal na época, relator da ação, o ministro Joaquim, foi super agressivo, mandou ele sair da tribuna. Então eu queria fazer uma homenagem não só aos advogados brasileiros aqui, lembrando isso, mas especialmente ao jurisdicionado, que é humilhado muitas vezes nesse Brasil afora. Casos como esse servem também para a gente poder fazer esse registro, tanto que o Poder Judiciário, que é um poder patrimonialista, um poder duro, um poder machista, essa é a regra. Mas, felizmente, ali nós tínhamos um homem com a estatura do Lula e que depois a história mostrou que não só ele estava correto, como que era inocente. Mas o advogado que participou, que eu acho que, se não me engano, é o Batoc, realmente merece os nossos elogios pela postura com que se deu nessa audiência. O Batoc estava do outro lado da mesa. E ao fundo, Chico, é muito curioso a gente olhar essa cena agora, 6 anos depois, e ver o Zanin ali atrás, que também, de certa maneira, é repreendido pela juíza, e ele agora é ministro do Supremo. Ela fala, não lhe concedo a palavra. E agora ele é o ministro do Supremo, e o Lula é presidente da República, e ela está afastada do cargo de juiz. É um negócio boa essa observação que o Cacai faz. Esse processo tem muita questão emblemática, né? Porque, assim, essa decisão do ministro Salomão, ela traz agora possibilidade de jogar luz sobre uma história que nós, advogados que advogamos na Lava Jato, mesmo quem não advogou, que acompanha, sabe que existe muita questão para ser desvendada. Quer dizer, não é só específico, isso já é gravíssimo, uma tentativa de instrumentalizar o Poder Judiciário através de um conluio com a justiça americana para devolver bilhões para poder fazer política. E, olha, gente, se não me engano, o fundo eleitoral brasileiro está em 4 bilhões e tanto, que já é um absurdo. Exato. Eles iam ter, só para fazer o grupozinho deles, uma fundação com mais de 3 bilhões iniciando. Isso era só o início que eles iam fazer. Ou seja, o que está se analisando, por isso é que, pela primeira vez, num caso dessa gravidade, você tem o CNJ, que vai cuidar amanhã, espero que o julgamento se dê amanhã, vai cuidar tão somente da questão disciplinar. Quero falar de uma forma bem clara para as pessoas que não têm formação jurídica ou não têm experiência de vocês como jornalistas. Isso vai ser cuidado amanhã. Mas a partir desse afastamento, espero que o plenário venha colocar em pratos limpos tudo que o ministro Salomão está dizendo. E o ministro Salomão está juntando provas que nós não conhecemos. Nós não conhecemos o relatório, entendeu? Nós conhecemos parte pequena da questão. A partir daí, aí sim, nós vamos ter a outra parte que é tão importante, ou para mim é mais, eu sou advogado criminal, que é a abertura de uma investigação criminal baseada em tudo isso, com 3 crimes já apontados. Eu repito aqui, são juízes, Moro, Gabriela, e a República de Curitiba, representada pelos procuradores que eram coordenados por Dallagnol, que ele fala em peculato, que ele fala em corrupção. Quer dizer, tudo isso que nós advogados, eu advogo da Lava Jato desde o primeiro dia, tentamos trazer a lume agora, o Salomão com muita classe e muita, eu diria, seriedade. O despacho dele é um despacho sério, um despacho tranquilo, não é um despacho que tem um detalhezinho que você pode dizer assim, aqui ele exagerou. Não, é técnico. Ele pega as provas que foram levantadas por relatórios. O outro caso, que é o caso dos desembargadores e do juiz, começa com uma manifestação do ministro Toffoli, que estava vendo as suas decisões serem descumpridas. Ou seja, é o fim da picada quando você tem a pretensão, esse pessoal de Curitiba, a República de Curitiba, tinha uma pretensão de ser dono do Poder Judiciário. Então eles destratavam advogados, eles destratavam
réus, eles destratavam as pessoas que queriam levar jornalistas, que eram sérios, porque tinha muito jornalista que tinha a chave deles. Eu sempre falei sobre isso, assim como tinha advogados, já falei com isso inclusive aqui, que devem ser investigados porque eram fatores, ali naquela hora ali, eram apenas um complemento da acusação, o que envergonha a advocacia. Então esse processo tem uma importância fundamental, internamente, dentro da questão disciplinar, e depois para partir para a questão criminal, que eu acho que aí sim nós vamos começar a desvendar aquilo que o juiz Ábio falou, são os porões da 13ª Vara. É isso. Os porões que, quando ele quis abrir, eles imediatamente o afastaram sumariamente. Cacá, eu quero te perguntar também a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, né? Porque tem também, eu imagino que tenha causado uma preocupação nele, porque ele também vai ser julgado a respeito da Lava Jato, né? Sobre a Lava Jato. Só que tem uma história aí de que o mandato de 2 conselheiros que vão votar contra o Sérgio Moro vai se encerrar em maio. E aí a gente tem uma expectativa, de acordo com a imprensa também que está cobrindo essa história, de um placar apertado. Eu queria te ouvir a respeito disso. Olha, na verdade, tem 2 juízes do CNJ que, ao que soube hoje, que eles amanhã serão afastados, que cumpriram o mandato deles, né? Até por isso, imagino, o ministro Salomão apresentou e pediu o julgamento ser amanhã. Quem decide a data do julgamento é o presidente do CNJ, mas também ouvi de pessoas que acompanham mais de perto lá, que também o ministro Luiz Roberto Barroso já colocou o julgamento amanhã. A tendência é que esse julgamento se dê amanhã. Veja bem, nós estamos tratando amanhã, o que vai ser tratado, repito, é uma questão gravíssima, mas é uma questão do afastamento dessas pessoas, dos juízes, do afastamento de quem cometeu ali irregularidades no tocante à lei orgânica da magistratura. Independentemente de qualquer coisa, Gabi, independentemente de qualquer coisa, isto que foi levantado, isso que está no relatório, isso que está no voto do ministro Salomão, mesmo se por acaso, eu acho que não vai acontecer, mas se por acaso não tiver maioria, o que foi levantado tem que ser levado à Procuradoria-Geral da República para investigar crime. São 2 coisas distintas. Desculpa repetir, sim, mas para quem está nos acompanhando. Amanhã, vamos que o CNJ chegue à conclusão de que o voto do ministro Salomão não está suficientemente fundamentado. Não é verdade, está, mas o tribunal pode decidir o que achar conveniente. Agora, de qualquer maneira, o que foi investigado no relatório que foi feito, nas várias inspeções que foram feitas, nas questões que foram tomadas a depoimento. Por exemplo, há sempre essa discussão que esses incautos têm a coragem de dizer: mas as gravações que foram feitas com procuradores não valem. No caso específico da Gabriela Hátio, o ministro Salomão fez questão de dizer que ela, no interrogatório, quando foi ouvida, frente ao CNJ, ela reconheceu as conversas. Então, nem esse argumento, que é um argumento, do meu ponto de vista, quase indecente, nem esse argumento pode ser usado. Agora, para a gente ter uma convicção, amanhã, no meu ponto de vista, será julgado e vai começar a ter o julgamento e o afastamento dos... Eles já estão afastados, quer dizer, o Moro não pode ser afastado, repito, porque ele não está em jurisdição, então ele hoje não é submetido, a não ser no mérito, à questão específica do CNJ. Claro, você não pode afastar o senador da República. Nem o Deltan é julgado pelo CNJ. Deltan é julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, independentemente de qualquer coisa, essa vitória da sociedade, a vitória do direito, da democracia, do processo penal democrático já se deu. Porque isso que foi levantado através de um trabalho sério da Polícia Federal, coordenada pelo gabinete do ministro Toffoli, coordenada pelo ministro Salomão no CNJ, isso vai ter que ser apresentado à Procuradoria. Quer dizer, se por hipótese amanhã chegar à conclusão que não houve ofensa à lei orgânica da magistratura e que não há por que puni-los, ainda assim o procedimento criminal continuará. Eu que sou advogado criminal, eu olho com um olhar técnico sobre esse assunto. Eu fui ver e ler com calma o despacho do ministro Salomão e ele fala que, para ele, ele não pode dizer que há uma evidência de crime porque
vai ser o início de uma investigação criminal. Mas não é pouca coisa. Um corregedor do CNJ, ministro do STJ, com a experiência dele, a credibilidade dele, vir elencar os crimes que ele acha que existem, isso vai ser parecido com a notícia crimes. Notícia crimes é isso. É uma notícia de crime que você leva à procuradoria para que ela faça a investigação coordenando a Polícia Federal. E nesse caso, querido Chico, extremamente facilitado, porque boa parte do trabalho já está feito. Está feito. Já pronto. Entendeu? Então, assim, é raro, eu sou advogado criminal. A hora que chegar lá esse relatório, com toda essa documentação, o Ministério Público está lá, cavaleiro, claro, poderá pedir uma diligência, ou 2, ou 3, ou 4, que acha que é interessante, até porque tem muita gente que ainda pode não estar no meio dessa confusão toda. Exato. Mas eu acho que o trabalho técnico que foi desenvolvido é excepcional. Muito bem, Cacai. Brilhante hoje a participação do Cacai aqui, né? Iluminou. Muito bom, hein? Cacai, parabéns pelo seu último artigo lá no Poder 360. Olha o título do artigo do Cacai, né? Ministro Alexandre, mande o Elon Musk para o espaço ou para a cadeia? Manda pro gol. Eu vou te dizer muito, Cacai. Eu vou te dizer por que eu falo isso. Porque muita gente, inclusive da esquerda e democratas, estão dizendo que nós caímos, que o Supremo caiu no engodo ao enfrentar esse Elon Musk. Eu acho que não. Ele representa a extrema-direita internacional. Claro. O Supremo fez muito bem ao não permitir que venham aqui descumprir legislação e determinação do Supremo. Por isso eu escrevi esse artigo, Chico. Boa! Parabéns! Obrigada, querido, por hoje, Cacai. Até semana que vem. Valeu. Até, abraço para vocês. Abraço, Cacai. Vamos chamar a Heloísa Vilela para conversar com a gente, né? Heloísa Vilela. Não sei se ia chamar. E ele está demitido a beça, hein? Demitiu 10% da força de trabalho dele. A Elo já deu até um spoiler, né? Porque ela não se aguentou com o título, ela já estava rindo. Olha ela aí com a gente. Boa noite, Elo. Boa noite, pessoal. Pois é, o Cacai não é fácil, né? Ele, além de ser um excelente advogado, ele tem humor, ele tem poesia, ele sabe usar as palavras. Agora, ele falou certo, falou da extrema-direita, é o que a gente está enfrentando no mundo, e a gente vai falar agora de extrema-direita também, né? Vamos falar sobre isso também, Elo. A gente vai falar também com o Antônio Henrique Lucena, né, doutor em Ciência Política e Assuntos Estratégicos também, pela Universidade Federal Fluminense, que trabalha com pesquisa, sobre indústria de defesa, porque a gente vai falar sobre outro assunto muito grave, né, que é essa história que está causando muita preocupação não só no Oriente Médio, mas no mundo todo. A escalada do conflito entre Irã e Israel pode afetar o mundo inteiro, né? Ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho, entrando aqui para dividir a tela conosco, Elo, mas já está, olha lá ele. Professor, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo, Gabi, Heloísa, Chico. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, professor. Bom, só para trazer um contexto aqui, né, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os estadunidenses não vão apoiar uma ofensiva contra o Irã. A defesa do território de Israel só foi possível com uma colaboração dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia. E os americanos alegam ter interceptado 80 drones e 6 mísseis vindos do Irã e do Iêmen também. Os franceses e os britânicos colaboraram com navios e caças. E a Jordânia, que é um país árabe, afirmou que derrubou mísseis que poderiam ter caído em seu território. Você estava levantando o dedo, Chico? Não. Achei que você queria falar também. É ansiedade pelo assunto. Não, imagina. Eu queria começar perguntando para o professor, né, qual é a expectativa que a gente tem em relação à escalada desse conflito, de fato, né, já que não tem uma disposição, me parece, nem por parte do Irã e também os Estados Unidos se pronunciaram a respeito disso, né, professor? Isso, exatamente, pessoal. Se a gente for analisar estrategicamente, né, o ataque iraniano em si, a gente pode até tirar algumas conclusões dele. Em primeiro lugar, mais de 300 drones, alguns mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos foram enviados contra Israel. Só que a ordem que isso acontece é muito importante, e aí eu vou descrever e a gente vai chegar, inclusive, nessa possível retaliação israelense.
Os drones que foram enviados foram os Shahed 136, que eles podem carregar ogivas, né, de 30 a 50 quilos e voam a uma velocidade de em torno de 160 km por hora, por média. São os mesmos utilizados pela Rússia lá na guerra da Ucrânia. Esses drones enviados do território iraniano levam em torno de 7 a 9 horas, né, para chegar ao território israelense. E muitos deles passam também pelos seus vizinhos, como foi o caso da Jordânia. Já os mísseis de cruzeiro, eles levam bem menos tempo, em torno de 2 horas. Já os mísseis balísticos, em torno de 20 minutos, né, porque a trajetória é completamente diferente. O que chegou primeiro foram exatamente os drones, né? Então, ou seja, isso foi também um indicativo de que o ataque ele foi feito por ondas. O Irã ele poderia articular para que todos esses artefatos chegassem ao mesmo tempo em Israel, levando ao que a gente chama de saturação, ou seja, para criar realmente um sistema em que a defesa israelense não conseguisse dar conta de todos os mísseis, drones, né, e cruzeiros ao mesmo tempo. Então isso deu tempo em grande medida, né, para que os países eles pudessem se preparar para esse ataque, lembrando que o Irã ele tem milhares, né, de drones, né, e de mísseis também em estoque, mas foram feitos 300, só acredito que em um ataque verdadeiramente real para atingir objetivos militares, esse ataque ele provavelmente ele se daria, né, de forma consecutiva e não da forma como ele se deu. O Irã ele também avisou, né, aos seus vizinhos no entorno, né, que obviamente iria fazer esse ataque com 72 horas de antecedência, por isso que inclusive muitos deles se prepararam, como foi o caso da Jordânia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, e até mesmo a surpresa, né, foi justamente a Arábia Saudita ter contribuído também com inteligência nesse caso. Então, o que a gente poderia mais ou menos entender de tudo isso? Eu, pelo menos, vejo esse ataque, em grande medida, como como uma forma de dar uma resposta ao público interno iraniano do que foi aquele ataque, né, ao consulado de Teherã, na Síria. Uhum. Então, você teve esse abate, né, de todos esses artefatos, e aí isso terminou servindo tanto ao público interno iraniano, como também ao público interno israelense. Eu já falei exatamente no caso do Irã, né, essa ideia de resposta, né, que ela já era esperada desde o ataque que aconteceu no 1º de abril, e no caso de Israel, pelo menos, demonstrava a força do seu sistema de defesa, né, que conseguiria abater todos esses mísseis. Também foi providencial, né, para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque ele já vinha sofrendo alguns protestos, né, massivos em Tel Aviv, né, isso dava, inclusive, um certo grau de respiro a ele. Professor? O gabinete de guerra aprovou uma retaliação, só que a gente, obviamente, não sabe como é que essa retaliação ela provavelmente vai se dar. Não, eu ia só passar para a Heloísa, que esteve lá no começo, né, do conflito, esteve lá na Cisjordânia, acompanhou de perto esse conflito e tem uma experiência grande também, inclusive com o noticiário e com a cobertura nos Estados Unidos. Elô, a análise do professor, né, de que houve esse ataque e que foi um ataque do Irã em relação a Israel pro forma, né? Resta saber se os israelenses vão se contentar e vão se segurar e não vão partir para um contra-ataque. Como é que você vê a situação? Não sei se quer fazer uma outra questão aí, professor. A sua análise também é importante para a gente. Eu queria fazer as duas coisas. É claro que eu continuo acompanhando isso muito de perto e eu acho, professor, que o senhor tem toda a razão. Jogou para a torcida. O Irã jogou para a torcida para dar uma satisfação interna. Agora, por outro lado, não existe também, de certa forma, uma impressão de que Israel depende demais dos parceiros, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, para se defender, e isso, no longo prazo, deixa assim, uma certa dúvida no ar de até que ponto Israel realmente pode defender o seu território sozinho, o que também levantaria uma outra questão, né? Se Israel precisa tanto dos Estados Unidos para se defender, isso deixa claro que o presidente Joe Biden, se quisesse, há muito tempo já teria impedido esse massacre, esse genocídio dos palestinos. Então, como é que fica essa situação no seu entender?
Concordo com você, Heloísa, quando a gente fala que Israel sozinho ele teria maiores dificuldades de se defender. Apesar de que esse ataque, né, ele passou essa impressão para o público israelense de que ele sozinho ele poderia, obviamente, dar conta de todo o processo. Historicamente, se nós analisarmos as operações militares israelenses, elas tendem a ser rápidas, incisivas, muito duras, para que a guerra ela termine rápido e o status quo ante bellum ele retorne. Então, ou seja, isso estava presente inclusive na Guerra de 48, na Guerra de 1967. O único que saiu desse padrão foi justamente a Guerra de 1973, que foi exatamente um ataque combinado do Egito e com a Síria, que Israel também teve muita dificuldade, né, de segurar o avanço, né, dos países árabes, mas que o apoio americano, né, com o envio de caças F-4 à época, material bélico, né, fizeram uma grande ponte aérea, né, utilizando o Chipre, ajudou a abastecer Israel, também dar fôlego, né, às forças de defesa para que retaliassem, né, e expulsassem, né, tanto o Egito como a Síria do seu território. Lembrando que Israel ele também tem apoio militar americano, né, já aprovado, né, pelo Congresso, né, que gira em torno, né, varia com o ano, mas em torno de 3 bilhões por ano, e está sendo discutido exatamente um novo pacote agora também no Congresso americano de 14 bilhões de dólares, né, que isso envolve uma série de coisas, principalmente mísseis defensivos do tipo Tamir, que são utilizados no sistema Iron Dome. É importante ressaltar que Israel é um país militarmente poderoso, tem uma indústria de defesa muito forte, mas não é interessante para Israel ter uma guerra prolongada, né? Então, esse aqui é exatamente a grande discussão que a gente pode fazer, principalmente na atual conjuntura, porque muitos dos elementos estratégicos que eram constantes se quebraram desde o ataque de 7 de abril do ano passado, né? Então, principalmente essa relação com o Irã, né? Então, ou seja, Irã e Israel se degladiavam por seus proxies, né? Então, ou seja, pelo Hamas, né, na faixa de Gaza, pelo Hezbollah lá no sul do Líbano, o Iêmen ali com os Houthis, mas essa foi a primeira vez que houve um enfrentamento direto, né, do Irã atacando o território israelense. Então, todo esse contexto é extremamente, digamos, imprevisível. A gente precisa ver quais são as próximas ações do gabinete de guerra, né? Porque dentro do próprio gabinete de guerra nós temos indivíduos mais ao centro, como é o caso do Yoav Gallant e também do Benny Gantz, mas nós também temos indivíduos considerados extremistas pela mídia israelense, que é o caso do ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir. Então, o Itamar Ben-Gvir deu declarações recentemente que que o Israel deveria ir fazer um ataque direto, né, contra o próprio território iraniano. Já o caso do Benny Gantz disse que essa resposta ela vai vir, mas ela vai vir de forma calculada, né, exatamente ressaltando, digamos, isso que você mencionou do poder dos Estados Unidos sobre Israel. Né? Então, tudo isso precisa ser levado, né, em consideração em todo esse os Estados Unidos, professor, inclusive os Estados Unidos já disseram, não vamos participar de uma guerra com vocês contra o Irã, esquece. Né? Que é uma briga antiga do Netanyahu, ele tentou forçar a mão do Obama, para o Obama se juntar a ele para fazer uma guerra, ele foi na ONU, levou bombinha, marcou lá, eles estão passando do ponto e tal. Então, é uma tentativa antiga do governo de Netanyahu fazer uma guerra com o Irã. Mas me parece que essa não é a melhor hora, porque Estados Unidos, França, Alemanha, a Grã-Bretanha, todos disseram para o Netanyahu, segura sua onda aí, porque a gente não quer saber de um conflito maior ainda nessa região. Professor Antônio Henrique Lucena, que é doutor em Ciência Política, Assuntos Estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no ICL. Um abraço. Obrigado, professor. Ok, obrigado a todos. Um forte abraço. Estamos à disposição. Professor. Até mais. A gente continua aqui. Queria trazer, Elo, algumas artes que a gente preparou para falar a respeito da defesa, né, de Israel. Primeiro, a gente tem
uma imagem mostrando de onde vieram os principais ataques contra Israel, que é essa que você está vendo aí na sua tela. Rodrigo, não sei se você prefere levantar ali para fazer uma leitura, mas a gente pode aqui trazer... A gente tem os mísseis, né, drones e foguetes do Irã. Primeiro, a gente fala de mísseis e drones, e do Iêmen a gente está falando de drones, né, especificamente, e Líbano, foguetes. Ali a gente tem... O ataque principal veio aqui do Irã. A gente até acompanhou, né, Elô? A Elô pode falar depois comentar um pouco mais, demorou bastante tempo, né? Os drones foram lançados, o Irã fez o anúncio e cerca de 2 horas até que os drones chegassem. Olha, tiveram que atravessar o território do Iraque, parte do território da Jordânia, até chegar a Israel. Os drones e depois, na sequência, os mísseis, que foram muito mais rápido. Então, do Irã, as duas coisas. E quando a gente fala drones, são drones de tamanho maiores do que os drones que as pessoas estão acostumadas a ver aqui em filmagem, essas coisas, né? E depois, do Iêmen, que fica mais distante, alguns ataques também com mísseis. E do Líbano, Elô, vieram também ataques do Hezbollah, que fica no sul do Líbano e é muito ligado ao Irã. Não sei se você quer aproveitar o mapa, Elô, para comentar melhor como é que se deu esse ataque. Esse aí é o chamado eixo da resistência, né, que trabalha junto com o Irã nesse embate ali com Israel. E eles mostraram que tem coordenação, que tem força. O Irã deu uma prova de força danada, mais de 300 drones e mísseis. E como disse o professor, alguns que demoram até 9, 10 horas para chegar no território de Israel, deixando muito claro que queria dar uma resposta, mas que não queria uma guerra e não queria matar ninguém, como realmente não matou ninguém. Foi um ataque com essa proporção toda que não matou ninguém. O que é muito curioso se a gente avaliar o tipo de ataque, porque não vamos esquecer, Israel fez com o Irã algo que não existe na história das relações internacionais. Nunca houve um ataque a um consulado, né? Quer dizer, a gente teve ataques terroristas à embaixada americana na África e tal, mas um ataque de um Estado a um consulado de um outro Estado, gente, isso não existe. Então, Israel passou muito, né, da conta. E foi por isso que o Irã respondeu, porque o Irã já levou tanto ataque, já perdeu 4, 5 cientistas, né, que estudam energia nuclear, que foram assassinados por Israel dentro do Irã, gente. Não é brincadeira, não. E o Irã nunca atacou o território de Israel. E dessa vez, me parece que Israel foi longe demais e andava muito isolado também por causa do massacre, né? Por causa do genocídio dos palestinos. Então, o Irã foi e respondeu. É isso, Elô. Obrigada por hoje, para a gente entender um pouco melhor como é que está se escalando, né? Como é que está se desenvolvendo esse conflito. Por lá, a gente vai ter que acompanhar, né? Para ver se Israel vai responder ou se realmente esse caso vai estar encerrado como quer o Irã. Um beijo para você, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado, Elô. Boa noite, Elô. Gente, vou falar do Despertar Empreendedor também, para a gente encerrar falando de coisa boa, né? Que é o maior evento de empreendedorismo que a gente tem aqui. Hoje o Edu anunciou os palestrantes confirmados nesse super encontro. Olha só, gente, sério, tem muita coisa boa. Vamos por partes, então. Primeiro, o ministro da Economia, Fernando Haddad, vai ser um dos palestrantes que estão já confirmadíssimos, ministro da Fazenda. A gente vai ter também Felipe Neto, comunicador digital. Semana passada a gente estava falando dele aqui. Deu uma verdadeira aula, né, pra gente na semana passada, para todo mundo que nos acompanha. Também o Serginho Groisman, que é jornalista também, apresentador. Enfim, todo mundo sabe que é o Serginho Groisman, né? Dispensa apresentações. Ô, garoto! É, ele mesmo. Grande corintiano. Grande corintiano, bem lembrado. A Bela Gil também, né, que é apresentadora, enfim, a gente conhece a Bela Gil pela experiência que ela tem, né, em alimentação. A melancia por Bela Gil, no nosso evento, um dos maiores de empreendedorismo do Brasil. Também a Joana Maranhão, que é atleta olímpica também, e é bastante atuante, né, nessa área. Ela fala muito, o tempo inteiro, sobre política. Ainda não colocamos Pernambucana. Grande Joana Maranhão. Bom, a gente vai ter essas que a gente destacou aqui, outras personalidades também fantásticas, já que a gente está anunciando, né? Realmente o Edu falou que era de cair para trás e é mesmo muito bom. Grande elenco. Vão ser nos dias 14, 15 e 16 de junho no Espaço Vibra, em São Paulo.
São 4.100 pessoas que vão se reunir para discutir, né, o que há mais de novo no universo do empreendedorismo, se inspirar, fazer networking também. Então, se você quiser participar... e tem os shows também, né, exclusivos que a gente vai ter. Os ingressos estão com preço promocional de primeiro lote e mais de 50% dos ingressos já se esgotaram. Essa também é uma excelente notícia. Para você garantir o seu, você pode acessar acessa despertar2024.com.br e garante a sua vaga antes que acabem, tá? Porque, gente, não vai dizer que eu não avisei, 50% já esgotado e tá imperdível, olha só essa programação. Lembrando também, alunos do ICL, Investidor Mestre ou Empreendedor Mestre têm desconto ainda maior nos ingressos. Então, se você já é aluno, vale mais a pena ainda dar uma olhada e fazer esse investimento, porque é um investimento de fato. Esse evento vai ser maravilhoso. Amanhã, inclusive, no ICL Notícias primeira edição, o Eduardo Moreira vai revelar mais detalhes bombásticos sobre esse evento. Eu não vou perder, porque olha, hoje foi demais, né? E a chance de reunir a comunidade também do ICL. Isso, né? Exatamente. Porque você tem... essa troca, né? Exatamente. É um evento de empreendedorismo e é um evento de reunir essa comunidade, que é o que faz, é o que permite que a gente esteja aqui também. Nós estaremos lá. Claro, estaremos lá. Muito bem, então, gente, segundamos com força, né, neste 15 de abril, tá só começando, a gente tem muita coisa pela frente ainda nessa semana. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui, boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana, amanhã estaremos firmes e fortes. E agora você fica com Espiritualidade na Ação. Não perde, tchau, até amanhã. Olá, estou aqui para falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo. Percorrendo a América Latina, foi buscar um sentido para a sua vida. Com amigos, ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba. Ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso. O seu nome, Che Guevara, comandante Che Guevara. A sua sede por mudança, a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luta por justiça e solidariedade. Mas há coisas dele que você não sabe, situações e lembranças que não estão nos livros. Para que não reste dúvidas sobre Che Guevara, sobre sua luta, sobre tudo que ele representa, é que nós estamos aqui. Domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite, você vai conhecer Aleida Guevara, filha do comandante, uma médica argentino-cubana. Aleida Guevara vai conversar com Eduardo Moreira. Vai contar muito da sua história com o pai. Você não pode perder essa conversa. Não fique de fora. Garanta a sua vaga. Guevara, hasta la vitória sempre.